Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Inscritos, e dessa feita eu estarei respondendo a um amado e querido irmão que ele gostaria de saber o que é a fonte Q, essa tão falada, famigerada, dita, que vários eruditos em Novo Testamento escreveram sobre ela. O que é a fonte Q? Ela pode ser provada? Ela já foi encontrada, não foi encontrada? E antes de responder de maneira clara, coesa, específica sobre essa fonte, eu gostaria de dar um pequeno relato. Os evangelhos sinóticos, que são 3, Marcos, Lucas e Mateus, esses 3 evangelhos são chamados sinóticos porque a expressão sinótico significa semelhantes, lendo junto, vendo junto, devido à semelhança que há entre os 3. Por quê? De 90% a 95% do Evangelho de Marcos, você vai encontrar em Lucas e Mateus. Aquilo que Marcos não detalha, Lucas e Mateus detalha. E tem uma coisa interessante aqui. Em meados ou no final do século XIX, em 1880, 1870, por ali, se tinha ainda a ideia, entre os estudiosos da academia, que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Mateus. Isso era um consenso. Mas, no final ali do século XIX, essa ideia muda. A ideia de Mateus, como sendo o primeiro evangelho, vai decaindo, vai sendo derrubada. E Marcos agora se torna prioridade. Os estudiosos têm uma atenção maior em relação ao evangelho de Marcos, que era muito desprezado. Muitos, inclusive muitos pais da igreja falavam que Marcos era um escritor atrapalhado, não sabia escrever, não era organizado, o seu evangelho era todo sem nexo, não tinha conexão, enfim. Mas os estudiosos, no final do século XIX, começou a olhar com mais atenção os 3 evangelhos e viu que Mateus e Lucas usou Marcos como fonte. E há um relato importante, pai da igreja, que foi discípulo do apóstolo João, Papias. E Papias vai dizer, que Marcos, ele escreveu o seu evangelho quando estava em Roma, na companhia de Pedro, o apóstolo Pedro. E Pedro ditou para ele, falou para ele, e ele escreveu. Então Marcos, ele foi o intérprete, segundo Papias, de Pedro, um amanuense. Pedro falava, ia lembrando, e Marcos ia escrevendo. Por isso que Marcos não escreveu de maneira organizada. E esse Marcos, ou João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. Barnabé era tio dele. Barnabé foi aquele que acompanhou Paulo na sua primeira viagem missionária. Ou melhor, Paulo acompanhou ele, na sua primeira viagem missionária. E João Marcos também foi, depois abandonou os missionários. Isso causou uma briga entre Paulo e Barnabé, porque na segunda viagem Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não aceitou. E houve uma desavença tão grande que os dois não puderam caminhar juntos. Então Barnabé pegou Marcos e foi para outro lugar e Paulo seguiu viagem. Então Papias fala, esse importante relato, que Marcos estava com Pedro em Roma, e lá em Roma com Pedro, ele escreveu o seu evangelho. Ouviu de Pedro e escreveu, mas não de maneira organizada. Então, se você ler o evangelho de Marcos, você vai ver que ele não se preocupa em detalhar. Jesus, o evangelho de Marcos, é um Jesus dinâmico, é um Jesus que não para, é um Jesus incansável. Sai de um lugar, vai para o outro, sai de uma cidade, vai para outra, pega um barco, atravessa para o outro lado, volta, retorna, aquela coisa toda. Não para.
E os estudiosos, né, eles lendo Marcos, estudando Marcos, eles falaram que Marcos ele usa uma técnica chamada técnica do sanduíche. O que é isso, Elias? Ele começa o assunto, tá? Não termina o assunto. Em cima do assunto que ele não terminou, ele vem com outro. E assim sucessivamente. Então, Marcos, ele começa o assunto, não termina, vem com outro assunto, não termina, vem com outro assunto, não termina. Então, ele vai colocando um assunto em cima do outro. Então, os estudiosos chamaram esse método de Marcos escrever de técnica do sanduíche, um assunto em cima do outro. E ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. E 90 a 95% de Marcos você vai encontrar em Mateus e Lucas. Que aquilo que Marcos não relata, não detalha, Lucas e Mateus detalham. De maneira clara, coesa e consistente. É só você ler os sinóticos e você vai perceber essa diferença clara. Isso também você vai encontrar em várias introduções ao Novo Testamento. E eu gostaria, tá, não só as introduções, mas de indicar para você, eu fiz 3 reviews dessa obra, é uma obra maravilhosa, que é um novo comentário, São Jerônimo, novo comentário bíblico São Jerônimo, do Novo Testamento, e artigos sistemáticos. E a introdução é maravilhosa, que ele vai trabalhar tudo isso que eu falei para você aqui, até agora. Principalmente do problema sinótico. Tá? E o que é o problema sinótico? O problema sinótico trata sobre a origem dos evangelhos, as tradições, que nunca foi resolvido. Nunca foi resolvido, né? Quais foram as fontes que foram usadas, tá? As tradições, tradição dupla, tripla e por aí vai. O assunto é longo. Então essa obra aqui detalha, tá? Sobre o problema sinótico. Não só essa obra, mas várias obras que eu tenho aqui. Mas citando ela, que ela é uma obra acadêmica maravilhosa. Um comentário assim suntuoso. Então, de 90 a 95% do Evangelho de Marcos, você vai encontrar em Lucas e Mateus. Só que você vai encontrar também em Lucas e Mateus, aí entra a sua pergunta, meu querido. A fonte que? Você vai encontrar similaridades. Aí os estudiosos pegaram Lucas e Mateus e compararam. E encontraram muitas passagens semelhantes. Aí eles fizeram algumas perguntas. Como 2 estudiosos ou 2 escritores evangelistas que nunca se viram, nunca se encontraram, nunca conversaram um com o outro, escrevem as mesmas coisas, falam das mesmas coisas. Aí, eles olhando para isso, eles chegaram a uma conclusão. Ambos, Lucas e Mateus, tiveram acesso a uma mesma fonte. Aí entra a questão da fonte que é uma abreviação da palavra alemã Quell. Quell em alemão é fonte. Então eles abreviaram, colocaram como a fonte que. Essa fonte, que alguns chamam de evangelho que, ou fonte dos ditos de Jesus, palavras de Jesus, sermões de Jesus, parábolas de Jesus, nunca foi encontrado. É uma hipótese. Tá? Nunca foi encontrado. Então, eles comparando ambos, tá? Tirando aquilo que não é de Marcos, eles olharam e viram similaridades, como o Sermão do Monte, tá? Só que Mateus usou essa fonte que, ou evangelho que, ou a fonte de ditos de Jesus, tá? A fonte de palavras, sermão de Jesus, de maneira diferente de Lucas. Mateus, ele usa essa fonte e a espalha em todo o seu evangelho. Você encontra os ditos de que em todo o evangelho de Mateus.
E Lucas usa de forma mais organizada. Ele segue a fonte Q mais de perto, como ela era. Então, os estudiosos, tá? Quando pega Mateus e Lucas, eles colocam uma divisão, tá? Aqui é de Lucas, aqui é de Mateus, e essa aqui é a fonte Q, porque ambos falam das mesmas coisas. Lucas, de maneira organizada, segue a fonte de perto, e Mateus a espalha em todo o seu evangelho. E os estudiosos falam, tá? Tudo isso é hipótese, tá, gente? Essa fonte nunca foi encontrada. Mas há evidências, porque como dois escritores que nunca se encontraram, nunca se falaram, nunca trocaram ideias, escrevem as mesmas coisas. Isso só pode vir, ou ter vindo, de uma fonte comum, que ambos tiveram em mãos, contato. Por isso a fonte Q. E os estudiosos falam que essa fonte, né, se fosse para datar, é dos anos 50. Anos 50, 55, 58, depois de Cristo. Que Mateus e Lucas usaram essa fonte. Muitos estudiosos também a questionam. Fala, não, isso aí é conversa fiada de estudioso que não tem nada que fazer. Mas não. Ela nunca foi achada, ela nunca foi encontrada, é uma hipótese, é hipotética, é uma fonte hipotética. Mas as evidências a favor dela é muito grande. Tá? E aqui, tá? Não só aqui, mas em outras obras que eu tenho aqui de Novo Testamento, ele vai te dar todos os textos de quê? De Mateus e de Lucas. Como Mateus usa a fonte Q e como Lucas usa a fonte Q. Por isso que há um consenso na academia, tá? Claro que tem estudiosos que não concordam, mas a maioria dos estudiosos em Novo Testamento, tanto eruditos católicos, como dessa obra aqui, como eruditos protestantes, acreditam, tá? De fato, que houve uma fonte que Lucas e Mateus consultaram. Porque as palavras são iguais, as citações são iguais, as histórias são as mesmas que ambos contam, tá? Lucas às vezes dá uma pequena modificada, mas é a mesma coisa, o mesmo relato. Então, se você vai escrever uma obra, tá? E você escreve, de repente alguém encontra uma outra obra, tá? Semelhante à sua, e descobre que você não plagiou, que você não copiou, como explicar então a semelhança da minha obra com a sua obra? Se nós nunca conversamos, se nós nunca se falamos, se nós nunca se vimos, como explicar a semelhança? A única resposta é a seguinte: nós tivemos acesso a uma fonte comum, a mesma fonte. Então, é esse teste que os eruditos fazem. Olha, essa fonte é hipotética, essa fonte nunca foi encontrada, essa fonte talvez nunca seja encontrada, mas é a mais que se aproxima para resolver um dos problemas sinóticos, tá? Em relação à tradição, em relação às fontes, enfim. Quem estuda o Novo Testamento sabe daquilo que eu estou falando, do problema sinótico. Sabe do que eu estou falando, tá? Eu não vou aqui mais prolongar, porque o assunto é muito vasto. Então, a fonte Q é isso, meu querido. A fonte Q, segundo os acadêmicos eruditos, foi a fonte usada, a fonte que foi usada, né? Essa fonte continha os ditos de Jesus, as parábolas, várias parábolas, mensagens de Jesus, como o Sermão do Monte. Está lá, você vai encontrar em Lucas e em Mateus, e a fonte que existia tinha esse sermão, e ambos usaram. Então Lucas e Mateus não usaram só Marcos como fonte, usaram essa fonte Q. Essa fonte Q, que, repetindo aqui, nunca foi encontrada, devido às semelhanças, tá, entre ambos. Aquilo que eles não usam de Marcos,
não pegam de Marcos, eles pegam dessa fonte, da fonte Q, devido à semelhança que há em vários textos, tá? Capítulos dos seus evangelhos. Então isso é a fonte Q. Elias, e a sua opinião sobre isso? Eu acredito também, tá? Há possibilidade sim dessa fonte ter existido, tá? Porque ambos fizeram uso. Porque não tem como como explicar então as semelhanças entre Mateus e Lucas, se nunca se encontraram, nunca se falaram, nunca conversaram. Escrevem as mesmas coisas. Escrevem de maneira igual, semelhante, os textos. A infância de Jesus, o seu nascimento, enfim, e outros relatos que eu poderia dar aqui. A explicação plausível é essa. Ambos tiveram acesso à mesma fonte que os acadêmicos colocam o nome de Q. Os ditos de Q, né? O evangelho Q, e por aí vai. Então, de maneira clara, sucinta e coesa, é isso. A fonte Q é isso, meu querido. Então, está aqui respondida a sua pergunta. Desculpa aqui pelo tempo, mas foi necessário dar essa ênfase, né? Bem explicadinha aqui, para não ficar dúvidas. Tá? Deixa aqui o seu comentário se você gostou, deixa o seu like, tá bom, meu querido? E a vocês que irão assistir a mais um vídeo dessa série, deixa aqui também o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. E deixe também as suas perguntas. Se você tiver uma dúvida, deixe aqui que eu estarei selecionando nos comentários, e em breve respondendo. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.